Queria falar hoje sobre um tópico, e o tópico é nada mais, nada menos do que você. Isso mesmo. O tópico é você. Cada um de nós. Não no plural, mas no singular. Não é... Eu queria que quando a gente escutasse esse shiur, não pensasse, isso é legal para que eu possa aplicar com ele também, ou com ela também. Mas o intuito é específico para cada um de nós. Eu me explico no decorrer do shiur. Espero. Sabem quando Yaakov foi se encontrar com Esav? Yaakov, o terceiro dos patriarcas, foi se encontrar com Esav. Depois de décadas de não tê-lo visto, Yaakov e Esav, dois irmãos gêmeos, Esav, a última vez que viu Yaakov, antes desse encontro, estava com muita raiva de Yaakov. Yaakov toma 3 atitudes antes de se encontrar com Esav. Uma delas é mandar alguns presentes de antemão para quando ele for se deparar com Esav, amolecer, no português, claro, o bicho, deixar o homem mais tranquilo. E ele manda diversos tipos de animais e uma quantidade diferente de cada um desses animais. Assim está escrito na Torá em Parashat Vaishlach. Tem um Midrash, o Midrash conta para a gente algo que acontece atrás dos bastidores da Torá e também é parte integral da Torá de Hashem que Moshe Rabbeinu recebeu no Har Sinai. O Midrash nos conta que uma vez chegou um Amahares para Rabi Yehoshua e ele chegou e falou para ele, olha, todos esses presentes que Yaakov deu para Esav vão voltar quando o Mashiach chegar. E quando Rav Yoshe escutou isso, ele falou, uau, daqui para frente eu vou contar isso no seu nome. E a pergunta master que tem aqui, pessoal, é o seguinte, o que Mashiach vai fazer com o zoológico? Disse esse não conhecedor Amaharetz para Rav Yoshe, olha, quando o Mashiach chegar, todos aqueles animais que há centenas e milhares de anos atrás Yaakov mandou para Esav, de presente, antes de se encontrar com Esav, porque não sabia a reação de Esav, ele mandou muitos animais. Esses animais, Mashiach vai receber eles quando ele chegar, quando Mashiach se revelar, quando Hashem achar o momento, Mashiach vai receber esses animais. E a pergunta é, qual que é o ponto de tudo isso? Que me interessa que Mashiach vai receber esses animais de Yaakov, e mais ainda, se ele vai receber, meus queridos, o que ele vai fazer com esses animais? Talvez criar um zoológico... Não sei, que tipo de zoológico de Mashiach, eu não sei. O que esse Midrash quer ensinar para a gente? Essa é a pergunta. Todos nós, e a gente desenvolve por aqui agora, todos nós já passamos de alguma forma ou outra por um sentimento que eu queria compartilhar com vocês. Todo mundo sabe que tem 3 pilares na Torá, ou seja, quem conta isso para a gente é Hashem no Pirkei Avot. Se não fosse isso, a gente não teria como saber que esses são os 3 pilares, importante lembrar disso. Tem 3 pilares que todo mundo sabe. Quais são os 3 pilares que sustentam o mundo? Torá, Avodah e Gemilut Hassadim. De uma forma muito sucinta, o estudo da Torá. 2, Chesed, bondade. E por último, Avodah, que eram os sacrifícios na época do Bet HaMikdash, do templo, e hoje em dia são as tefilot, as rezas. Queria me ater a um ponto, um dos 3 pilares, que é a tefilá. E acompanhem comigo. Tanto a gente já escutou sobre tefilá, que é muito importante e sempre tem que renovar, mas certeza de tudo que a gente escutou e lembrou que tefilá, rezar para Hashem é um dos pilares que sustenta o mundo. E lembram, quando tem 3 pilares, se tirar um, cai. Então, para quem é corajoso, a pergunta fala alto, e para quem não é corajoso, finge que a pergunta não existe. Mas a pergunta que existe num dos 3 pilares que é a tefilá é a seguinte: eu já rezei tantas vezes por ele, por ela, por mim, por nós, e tanto me falaram sobre o poder gigante da tefilá. E minha pergunta é, mas a minha tefilá, a tefilá dele, dela, nossa, não foi atendida. Por isso que eu falei que o shiur de hoje é para você, não é para a gente pensar sobre o outro. Pode também, mas é para cada um de nós. O que faz com um dos pilares da Torá, e eu fui fazer tefilá do jeito que
o Shulchan Aruch, o código de leis pede, com minyan, etc e tal, do melhor jeito possível. Sempre Hashem escuta, mas tem formas melhores. E eu fiz do melhor jeito. Nós fizemos do melhor jeito. Você fez do melhor jeito. De repente a gente se pergunta, olha, mas a minha tefilá não foi atendida. Esse sentimento é legítimo? A resposta é que sim. Por quê? Porque se nós sentimos, ele é legítimo. A gente precisa saber lidar com ele, com essa pergunta no caso, e não fingir você não existe. No caso, sim, a tefilá ela é importante, mas a tefilá ela sempre vem com uma resposta, mas um minuto, quantas vezes a gente já fez tefilá por N coisas? Por nós, se nós somos mais nobres pelos outros, pelo povo, e a gente vê que não aconteceu. Pode se questionar? Claro que pode, deve, porque Hashem quer que a gente aprenda, a gente tem que saber lidar com os nossos sentimentos e não, mais uma vez, fingir que eles não existem. Uma vez, um Yehudi bateu na porta do Rav Shlomo Halberstam, nada mais nada menos que o Rebbe da Hassidut de Bobov nasceu em 1907 e faleceu no ano 2000. Fala os anos para que a gente aprenda e também saiba que é alguém quase que contemporâneo a gente. O Rebbe de Bobov, que faleceu no ano 2000, Zichron Libraha, Rav Shlomo Halberstam, escutou esse indivíduo. O Rebbe de Bobov passou pela Segunda Guerra, como vocês veem pelos anos, e que ele viveu, e esse indivíduo também passou pela guerra. E chegou esse indivíduo e falou para o Rebbe, Rebbe, tem uma pergunta para o senhor. Disse, Rebbe, claro, pós-guerra. Eu lembro quando eu estudava Mishnayot com meus filhos, antes da guerra, e hoje eu não tenho mais nem estudo e muito menos filho, porque eles se foram na guerra. E esse senhor vira para o Rebbe de Bobov e fala, tudo se foi. Estava cabisbaixo, com dificuldades, como é de se entender. O Rebbe de Bobov vira para ele e diz o seguinte, olha, ele também havia passado por lá, então ele podia ter empatia com aquela pessoa, e falou o seguinte, quando Moshe Rabbeinu quebrou as tábuas da lei, está escrito que Moshe Rabbeinu quebrou as tábuas da lei le'einechem, na frente dos olhos do povo. E uma das explicações óbvias é que o que é? Que ele não quebrou escondido, ele quebrou na frente do povo, para o povo entender que eles fizeram o pecado do bezerro de ouro, foi algo muito grave. Porém o Rebbe de Bobov disse algo a mais. O que quer dizer que quebrou na frente deles, nos olhos deles? Que nos olhos deles as pedras foram quebradas, disse o Rebbe de Bobov, mas elas ainda existem. Por isso que a Torá veio falar que Moshe Rabbeinu quebrou nos olhos deles. Ou seja, a gente sabe que as luchot e shivre luchot, os estilhaços das luchot que Moshe Rabbeinu quebrou, estavam colocadas no Aron HaKodesh, que ficou durante muitos anos no primeiro Beit HaMikdash, no primeiro templo. Então, quando Moshe Rabbeinu falou que quebrou as luchot, as tábuas da lei, le'enechem, nos olhos das pessoas, não quer dizer somente que eles viram, mas quer dizer que nos olhos deles as luchot foram quebradas, mas as luchot continuaram existindo e existem para sempre. O Rebbe de Bobov, sim, parece que o estudo de Mishnah não existe mais. Parece que tudo cessou de existir, é verdade, situação difícil, diz o Rebbe de Bobov, mas saiba você que tudo continua vivo, não necessariamente na frente dos nossos olhos, mas tudo continua existindo, nada se perde, só muda a posição geográfica. Quando a gente olha, meus queridos, para a história do nosso povo, e muitas vezes teve queimadas públicas de livros, de Sifrei Torá, e Ramim contam para a gente já muito antes disso, na época de Rabi Akiva já. Quando queimaram o Sefer Torá, está escrito que o Sefer Torá foi queimado na época já do Talmud, não é novidade, infelizmente. Porém, Otiot Porchot Bavir, as letras do Sefer Torá, e assim que eu entendo, voavam. O que isso quer dizer? Que a Torá, aquela Torá foi queimada, é muito triste, da época do Talmud. Mas as letras do Sefer Torá continuam existindo porque elas subiram e voltaram para onde elas tinham que estar. Ou seja, a Torá conta para a gente que na vida de Ruhaniut, de espiritualidade, absolutamente nada se perde.
Ainda um passo para a frente, pessoal, olhem que interessante. Quando Gemara conta no Tratado de Ta'anit, uma história muito famosa, eu acho que é famosa para todo mundo, que havia um tal de Honi HaMe'agel, um homem, um Yehudi muito sério e temente a Hashem, muito querido pelo povo. Esse homem, em um certo momento, o Talmud conta para a gente, que ele começou a plantar uma semente. E essa semente demoraria décadas para crescer. Então uma das pessoas chegou para ele e falou, Habibi, para Honi HaMe'agel, quantos anos você acha que você vai viver? 1000? Se ele não. Inteligência artificial, você acha que vai te fazer ver mais? Não, ele falou, não vai ter. Respeito. Vou continuar vivendo o que um ser humano normal aí vive. Abal 1020 até 120. Então falam para ele, olha, essa essa semente demora 70 anos para crescer, se transformar numa árvore e produzir frutos. Por que você está plantando essa árvore? Você não vai ter nenhum usufruto, literalmente, dessa árvore. Ele disse, por que eu estou plantando? O seguinte, olhem a resposta dele, pessoal, eu acho que aqui tem uma pérola que eu nunca tinha pensado. Seria o seguinte, olha, na geração passada, eu vejo essa árvore plantada por aqui porque a geração passada plantou. E se eu não plantar, a próxima geração não vai ver essa árvore. Ou seja, o que ele quis dizer? Tá certo que eu não vou ver. Mas da mesma forma que alguém plantou, e por isso que eu tenho usufruto dessa árvore, assim também que eu plante para que a próxima geração também tenha usufruto dessa árvore. É muito fofa essa história, muito linda, o patrocínio Hello Kitty, mas qual que é o insight que essa Gemara traz para a gente? Eu acho, pessoal, que Honi HaMe'agel estava falando algo um pouco mais profundo. Não só da fruta. Honi HaMe'agel, olha, nós vivemos, não só nos frutos do sacolão, a gente vive nos méritos dos nossos antepassados. Isso mesmo. E eu, disse Honi HaMe'agel, estou colhendo frutos dos meus antepassados. Demorou 70 anos, 700 anos, milhares de anos para chegar aqui, ok. Mas são frutos deles. Mas a minha árvore vai demorar 70 anos para plantar e crescer, então por que eu estou plantando? Respondeu Honi HaMe'agel, da mesma forma que o que a gente colhe hoje é fruto dos nossos antepassados, todas as mitzvot que a gente faz, eu falo todas de forma maiúscula, sem exceção, qualquer mini mitzvah que a gente faz, se é que existe alguma coisa assim, nada se perde, vai ficar para uma outra geração. Se nós não vemos agora o fruto crescendo, a semente está lá. Toda mitzvah é uma semente. Diz Honi HaMe'agel, não é só da semente do fruto, disse ele, tudo é eterno quando se trata de Ruhaniut, de espiritualidade. Nada vai em vão. Os atos, meus queridos, se perdem. As mitzvot são sementes, essas sementes brotam e brotarão em algum momento. Quando a nossa tefilá não é escutada agora, é porque em algum momento mais para frente ela vai ter uma repercussão. Às vezes porque precisa ter mais méritos, às vezes porque Hashem gosta tanto da gente, fala, olha, eu tenho um momento que eu acho que essa tefilá vai ser mais necessária. Vai ter um quase na nossa vida, sabe? Eu quase bati o carro, eu quase fui mal na prova, eu quase perdi o emprego, eu quase me distanciei do meu amigo. Esse quase, pessoal, o que é um quase na vida? Acompanhem comigo, quase é, uau, por pouco, na trave. Mas na trave não é bom, a gente gosta do gol. Mas quase, quando é algo desagradável, Hashem falando, olha, teve algum mérito da nossa tefilá lá atrás, ou nossa, dos nossos pais, dos nossos avós, que vieram fazer o golaço agora. Então, quando a gente fala, Hashem, por que você não me responde? Hashem fala, eu te respondo. Às vezes agora, às vezes mais tarde, porque deixa eu calcular quando é melhor para cada um de nós. A gente fez uma perguntinha alguns minutinhos atrás, que chegou um colega e falou para Rabi Yoshia, quando o Mashiach chegar, ele vai ter de volta todos os animais que Yaakov andou para Esav. A gente perguntou que ele vai ter um zoológico. O que Mashiach vai fazer com tantos animais? Está cheio de animais aí na floresta. A resposta, pessoal, não é que ele vai ter os animais. Ok, ele vai ganhar os animais de volta, mas qual que é o insight disso daqui? O insight é que Mashiach vai conseguir até mesmo mostrar para a gente que os meros animais que Yaakov mandou para Esav, isso também tinha um propósito, isso também tem uma repercussão no mundo. Mashiach vai voltar com eles, vai mostrar para a gente, olha, até aqui os animais,
veja só a repercussão da história do mundo em tal momento, o que isso gerou. Mesmo uma coisa simples. Por quê? Quando o Mashiach chegar, tudo no mundo vai ser costurado e Hashem vai mostrar que nada sai fora da programação de Hashem. Óbvio que muitas vezes a repercussão dos nossos atos. Mas a gente precisa de verdade entender e colocar isso no sangue, pessoal, que faça parte da nossa circulação sanguínea, que o quê? Tudo é controlado por Hashem. Tudo é consequência dos nossos atos, méritos e o contrário, lo aleno. Só para a gente entender como Hashem controla absolutamente tudo, e não tem uma bola fora da caçapa, não tem nenhum ponto sem nó. O Hatam Sofer, Rav de Pressburg, faleceu em 1839. Hatam Sofer, Rav de Pressburg, antigamente eles contam que naquela geração as pessoas iam para o Rav pedir um shidur, um noivo ou uma noiva para o filho ou para a filha. No caso mais comum, eles iam pedir para a filha, porque o Rav tinha yeshivot, então ele tinha os meninos na mão, ele conhecia bem cada menino, cada aluno, então ele podia referir esse menino para aquela menina, esse outro menino para aquela outra menina, ver com cada um quem combinava. Uma vez, um senhor que era amigo do Hatam Sofer chega para ele e fala: Rav, eu vou casar minha última filha e eu queria o menino. Todo mundo sempre quer o menino para casar com a filha, por que não? Tem que ser mesmo assim. E de repente, ele falou: Rav, por favor, capricha nesse daqui. O Hatam Sofer falou: tá, me dá um tempo e eu vou te referir a algum menino aqui da minha escola, da minha yeshiva. Perguntou esse senhor, vamos chamar ele de Yaakov, perguntou esse senhor Yaakov para o Hatam Sofer: como eu vou saber qual que é o menino? Hatam Sofer fala: não se preocupa, você vai ver quem é o menino. Então, chegando a época das férias, os meninos vão embora da yeshiva. Hatam Sofer vê um menino muito bom que combina com a filha daquele senhor Yaakov, e fala para ele: olha, Habibi, leva essa carta para fulano naquela cidadezinha no caminho da sua casa. Falou: claro, se o Rav pediu, o Rav Hatam Sofer pediu, ok. Só que o jovem que estava indo com a carta nem tinha ideia do que estava escrito nela, que era que esse menino é um menino maravilhoso e combina com a filha do Yaakov. Ele senta no trem, de repente ele se depara com um amigo dele, começa a conversar, eles vão conversando durante aquelas horas e horas e horas de trem da yeshiva para casa, e algo muito curioso acontece. Aquele jovem pergunta para o seu colega: aonde você mora? Ele falou: moro em tal cidade. Disse ele: opa, eu recebi uma carta do Hatam Sofer, será que você, meu amigo, pode fazer um favor para mim? Entregar essa carta na casa de fulano, está aqui o endereço e o nome da pessoa. Disse ele: claro, eu moro lá do lado. Ele falou: tá ótimo, então assim eu não vou ter que me desprender do meu caminho. Então, entregou aquele aluno do Hatam Sofer para o colega dele a carta, e ele, por sua vez, bateu na porta daquele senhor e entregou a carta. Volta o aluno do Hatam Sofer para Yeshiva depois das férias. O Hatam Sofer olha para ele, lembre que naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada, então não tinha como saber mensagens de uma cidade para outra. Ele volta, ele pergunta para ele: what's new? Quais são as novas? Disse aquele aluno: eu voltei aqui empolgadíssimo para estudar de novo mais um período no Yeshiva, mais novo do que isso não tem, Rav. Mas o Hatam Sofer falou para ele: mais um minuto, será que você ficou noivo, por acaso? Eu queria te dar um mabruk, um mazal tov. Ele disse: não que eu saiba. Mas Rav, tem um amigo meu que eu me encontrei com ele no trem e eu acabei dando aquela carta do senhor e aquele amigo sim ficou noivo, mas ele entregou a carta, não se preocupa. O Hatam Sofer olhou para si próprio e disse: uau, não que Hatam Sofer precisasse de provas, mas como tudo é visto nos mínimos detalhes. O Hatam Sofer achava que aquele menino era feito para aquela menina. No caso, o amigo dele que foi entregar a carta acabou ficando noivo com ela, porque ele entregou a carta e estava escrito: olha, estou te mandando um menino maravilhoso, com a recomendação do Hatam Sofer. O pai da menina recebeu a carta, viu, o entregador da carta falou: é esse. Levou, saiu, bateu, é gol, e os dois casaram. A gente vê, meus queridos, que o mundo que a gente vê e o mundo que Hashem programou são mundos diferentes. Vaishbor le'enechem, quebrou as luchot, aonde? Nos olhos das pessoas, mas elas ainda existem.
porque Hashem coordena o mundo e cada esforço que a gente faz nunca se perde, é igual uma semente, igual o Roni Ameagel ensinou para a gente. 70 anos, para que eu estou plantando? Eu estou plantando, disse Roni Ameagel, porque igual que eu vi do mérito de pessoas passadas e presentes, assim também vou viver eu do meu mérito e deixar o meu mérito para as pessoas da próxima geração. Eu acho que isso, meus queridos, um passo adiante, é o que a Gemara conta o que a Torá conta para a gente, melhor dizendo, sobre Cain e Hevel. Estou pensando quando preparei o shiur aqui, que Cain acaba cometendo o primeiro assassinato da Torá, ele mata Hevel, seu irmão, e de repente Hashem vira para ele e fala o seguinte: Vayomer me asita. O que você fez, Cain? Kol deme achicha tzoakim elai min adama. Os gritos do seu irmão falecido são oriundos da terra e Hashem falando, eu estou os escutando. Ou seja, ele matou o irmão, enterrou lá e ele falou, Hashem falou, a terra dele, a terra onde seu irmão foi enterrado, está gritando para mim. Rashi diz, Dmei achicha. Por que o passuco fala os sangues? É uma pessoa que faleceu, Cain matou Hevel. Por que Dmei achicha? Os sangues estão vindo reclamar para mim, disse Hashem, do falecido que foi assassinado. Diz Rashi, Damo vedam zerotav. Não só o sangue dele, mas o sangue das próximas gerações. Eu acho que o que Rashi está vindo ensinar para a gente é que toda ação boa, ou aqui no caso ruim, mas o que interessa para a gente sempre são as boas, aqui no caso é o ruim, que também é verdadeiro, mas voltando, o que interessa para a gente são as boas. Toda ação que a gente faz tem uma repercussão agora e ela continua fazendo um eco para todas as futuras gerações. Porque quando Cain matou Hevel, ele não matou só Hevel. Ele matou todas as futuras gerações que sairiam de Hevel. Quando a gente faz uma mitzvah, a gente faz um impacto, um eco, que dura para milhares de anos. Quando a gente faz uma verá, também, infelizmente, tem uma repercussão. Porque poucos são finitos. A maioria de nós, pessoal, através das nossas mitzvot, nós nos tornamos infinitos. Por que eu falei que poucos são finitos? Eu tenho um ou outro caso que é finito, vou contar para vocês. A gente sabe que tem na Torá, meus queridos, um ato que todo mundo conhece, uma passagem, e quando Moshe Rabbeinu vê um egípcio batendo num Yehudi, ele está escrito na Torá, Vaifen kovako, ele olhou para um lado e para o outro e matou esse egípcio que sem razão nenhuma estava batendo no Yehudi. Rashi diz, o que quer dizer que Vaifen kovako, que o Moshe Rabbeinu olhou para cá e para lá? Então, óbvio que ele olhou para ver se não ia ter nenhum problema, ia ter uma rebelião do lado, ninguém olhando, tá certo? Mas que Moshe Rabbeinu calculou que aquela pessoa que estava batendo no outro, quase matando o Yehudi, merecia morrer, então alguém que mata o outro, quer matar o outro sem permissão, e sem razão, ele pode ser morto de acordo com a Halachá. Mas o que quer dizer Vaifen kovako, então? Óbvio que Moshe Rabbeinu não errou no ato. Então quer dizer, ele olhou para cá e para lá. Moshe Rabbeinu olhou para os dois lados. Diz Rashi, olha, Moshe Rabbeinu viu que daquele egípcio não ia sair nada. Então Moshe Rabbeinu falou que não ia ter nenhuma semente boa que vai sair daquele homem, então ele matou ele. O que quer dizer isso, pessoal? Aquele homem era um homem infinito, assim eu entendo. Todos os demais homens são infinitos, inclusive você e eu. Cada ato que nós fazemos se transforma num ato finito. Faz a gente se transformar, me permitam, de finito para infinito. Nós decidimos o nosso destino. E pessoal, tudo o que a gente faz, mesmo que a gente não vê agora, a repercussão ela existe para sempre. Fato é que Hashem falou, aquele homem que Moshe Rabbeinu matou, aquele era finito, porque não ia sair nada dele, assim viu Moshe Rabbeinu. Só ele que era um profeta podia ver isso. Mas o resto, todo mundo é infinito. E lembrem, pessoal, que quando Moshe Rabbeinu foi matar aquele egípcio que estava batendo nos Yehudim, era como matar um nazista. Mesmo nele, Moshe Rabbeinu teve que olhar para ver se não vai sair nada de bom. Imagine quanto é a força da repercussão dos nossos atos. Estava outro dia estudando o Tratado de Megilá com um aluno durante muitos meses, e ele estava pronto para fazer um sium, fazer o término, fazer uma festa que ele terminou o tratado na casa dele. Ele falou,
posso praticar com o senhor o que eu vou falar no Shiur? Falei, não pode, deve. Eu falei, vamos preparar 4, 5 minutos, não muito, sobre um Shiur. Ele preparou um Shiur e esse jovem me contou algo que eu não conhecia. Ele me trouxe um Ben Yoyada, um livro do Ben Ish Chai, num pedaço de Masechet Megillah, falou algo estrondo. O nome desse jovem é Joe K. Não pediu autorização, então não vou falar o sobrenome, mas quem conhece já sabe. Esse jovem me contou um Ben Yoyada, um Ben Ish Chai, que merece colocar um babador para escutar ele. Pessoal, eu não costumo fazer isso no meu shiur, porque requer um pouco de atenção, mas é muito curto. Aqui é 1 minuto e quem tiver uma caneta e um papel vale a pena escrever e lembrar isso para sempre. Os 2 piores arqui-inimigos do nosso povo. Quem foi? A gente sabe que foi o Nahash, aquela cobra inicial que fez Adam Arishon pecar, e o Satan, que é o Yetzer Hara, o anjo do mal. Diz o Ben Ish Chai o seguinte, pessoal. Se a gente pegar a palavra Nahash, Nun, Het e Shin, escrever ela por extenso. Nun de Nahash, Het de Nahash e Shin de Nahash. Primeira, segunda, terceira letra consecutivamente. Se a gente escrever a letra Nun por extenso, dá Nun, Vav e Nun. Letra Het, Yud e Tav. E por último, letra Shin, como se escreve Shin por extenso, Yud e Nun. O meio, para quem escreveu isso, ou escutem de novo, escrevam, o meio da palavra Nahash, da letra Yud e Vav, quando a gente escreve ela por extenso, como mostrei para vocês. Yud e Vav, 10 e 6 é 26, diz o Ben Ish Chai. Ben Ish Chai era um gigante, pessoal. Tinha nem chamado a época do Talmud, apesar dele ter falecido em 1900. Diz o Ben Ish Chai para a gente, meus queridos, que mesmo dentro do Nahash tem Hashem. O Nahash, que é o arqui-inimigo do nosso povo, aquela cobra que veio fazer o Adam Arishon pecar, o primeiro homem pecar, e mudou o curso do mundo. E o segundo é o Satan, é o Yetzer Hara, é o anjo do mal. Se a gente pegar e fizer a mesma coisa, diz o Ben Ish Chai, Satan, Shin, Tet e Nun, escrever a letra Shin por extenso, Shin, Yud e Nun, Tet, Yud e Taf, Nun, Vav e Nun, no meio dessas, exatamente o meio, o sanduíche dessas letras são escritas em 3 letras, o meio também dá Yud e Vav, dá 10 e 6, que é 26. 26 é o nome de Hashem, letra Yud, letra Rei, letra Vav e letra Rei, que formam o mesmo valor numérico. Ou seja, dentro do Nahash, dentro do Satan, que são os 2 arqui-inimigos do nosso povo, do mundo, tem a Kadosh Baruch Hu. Todo mundo tem Jewishness, tem Ruhaniut, espiritualidade dentro dele. Tem Hashem dentro de cada um de nós. É só, tocar lá. É só lembrar, pessoal, que nada vai em vão. Quando a gente toca, acende. Nenhuma mitzvah que nós fazemos vai em vão. E a verdade também é para as averot. Eu queria contar uma história para vocês que ilustra isso de forma maravilhosa, que todo mundo tem Hashem dentro de cada um de nós. Eu morei em Miami alguns bons anos atrás, e um dos Rabbanim de Miami Beach chamava Rav Shapiro, desculpe. E ele tem um filho em North Miami Beach. Ele contou uma história muito curiosa. Disse ele que uma vez ele estava presente num restaurante em North Miami Beach, onde ele é rabino, o filho, e ele estava almoçando lá, ou jantando com a filha dele. De repente ele vê o garçom na mesa do lado e 2 turistas gritando com o garçom. A gente sabe que Miami vive de turistas, é o Ilha da Fantasia lá, todo mundo turista, aquela cidade maravilhosa, espetacular, muito gostosa. E de repente 2 turistas começaram a gritar com o garçom, porque pediram comida quente, veio morna, e não veio nem quente nem fria, não parecia comida quente nem fria. Começaram a esculachar com o garçom e faltava só o tanque e o sabão de coco para esfregar o garçom. Foi assim, muito feio. Esse Rav que estava lá do lado, ele conta que ele ficou quieto, talvez devia ter alertado, ele diz, os turistas que envergonharam o garçom, mas o garçom ficou quietinho, foi embora, cabisbaixo, envergonhado, saiu lá, voltou para a cozinha. Então a esposa, que estava lá com esse Rav Shapiro, filho, falou para ele, olha Rav,
Falou para ele, marido, você falou já 1000 vezes, quando alguém é envergonhado, o Talmud conta para a gente, a pessoa não responde, ele pode dar uma brachá para alguém, por que você não vai pedir uma brachá para o garçom? E Rav Shapiro conta que ele falou, tá bom, manda quem pode, obedece quem tem juízo sempre, então ele falou, vou escutar minha esposa. Ele foi, pediu uma brachá, uma bênção para aquele garçom, explicou para ele. O garçom ficou olhando e falou, olha, eu vou te dar uma bênção, você é o Rav aqui da cidade, eu vou te dar uma bênção? Eu disse, ele sim. Quem fica quieto no momento de humilhação, ele é um gigante, ele é um leão, é muito difícil, é sobrenatural. Essa pessoa pode dar uma brachá para quem ele quiser. Então ele falou, olha, eu queria te pedir uma brachá, pedi parará, explicou para ele. Esse garçom foi lá, deu uma brachá, e falou para ele, olha, meu nome é Noam. Tudo bem, voltou a trabalhar. O rabino volta para a mesa dele, continua comendo. 5 minutos depois, o garçom se dirige para a mesa do rabino e fala, olha, eu queria te contar uma coisa. 5 minutos depois. Eu tenho 16 anos longe da minha casa. Eu era religioso. Eu hoje sou garçom aqui em Miami, como a gente sabe que Miami está cheio de israelense. Minha família é religiosa e mora em Israel até hoje. Eu saí da minha casa faz 16 anos, eu também era religioso. Por qualquer razão que não venha ao caso agora, eu parei de ser religioso. Mas Rav, eu queria pedir um favor para o senhor, disse Rav para ele, claro, o quê? O senhor pode me conseguir um Havruta, um parceiro de estudo semanal? O Rav falou para ele, Shu, what? O quê? Ele falou, sim, é o que você está escutando mesmo. Eu, Noam, quero depois de 16 anos longe de tudo, um Havruta para estudar. O Rav falou para ele, com o maior prazer. Mas me conta uma coisa, o que fez você dar essa mudança na sua vida? Se ele, você, Rav. O Rav falou, o que eu fiz? Ele falou, vou te contar. Se você, Rav, vem pedir brachá para um garçom, deve ser que eu tenho algo muito precioso dentro de mim. Se eu tenho ainda, depois de 16 anos longe de casa, depois de 16 anos longe, entre aspas, de Hashem, assim achava ele, eu ainda tenho o caminho de volta para casa. Será que o senhor me consegue um Havruta, um parceiro de estudos? Meus queridos, esse jovem garçom, hoje casou, hoje quer dizer, faz tempo, ele é casado, com uma argentina, nada a ver, brincadeiras à parte. Ele mora em North Miami Beach e tem uma família, e é um homem que tem uma casa religiosa. Um homem que até hoje vai em Shurim. Por quê? Porque dentro do Nahash, dentro do Satan tem Hashem. Dentro do Leavdil, sem comparação de todo o Yehudi, também tem Hashem. Falta só a gente tocar lá. Porque todos os atos que nós fazemos são eternos. Às vezes, como um flashlight, ele já gera uma repercussão na hora, demorou 5 minutos. Outros demoram semanas, dias, meses, às vezes gerações. Mas absolutamente nada se perde. Preste atenção nos exemplos, por favor. Quando a gente ajuda a outra pessoa, quando a gente faz um ato de chesed, de bondade, quando a gente dá tzedakah com um sorriso, quando a gente agita um minyan, que talvez não ia ter minyan, a gente fala, opa, estamos em 10 aqui, vamos fazer um minyan. Quando nós fazemos um shiur em casa, quando a gente manda uma gravação de um shiur, de uma halachá, de algo para um amigo, a gente não tem ideia dessa repercussão que vai dar tudo isso. Quando a gente não conversa na sinagoga, e outra pessoa nos vê e também não conversa. Pessoal, a gente senta estudar com um jovem uma vez por semana, alguém conhece menos do que a gente ensina alguém. A gente acaba mudando ele, sem perceber, às vezes muda ele, quando muda ele muda o filho, quando muda o filho muda o neto. E os juros compostos são depositados na nossa conta, na sua conta para sempre. Porque a gente fala, mas eu nem sabia que eu ajudei, eu nem sabia que eu... Não sabia, mas pode saber de algo. Se a gente não sabe, ou se a gente esquece, ok, faz parte. Mas ele, maiúsculo, Hashem no caso, sabe de tudo, não esquece de absolutamente nada. Não tem uma tefilá que vai em vão, não tem uma mitzvah que vai em vão, não tem um meio sorriso para um outro ou outra que vai em vão. Foi isso que o Midrash ensinou para a gente, que Mashiach vai conseguir explicar para a gente a repercussão dos atos mandaram alguns animais de Yaakov para Esav, que a gente até hoje não entende muito bem o que aconteceu lá, mas olha, vou te mostrar, disse aquele Amaares, aquele Zé Mané, que falou para Rabi Yoshia falou, uau, é verdade isso. O que é no Midrash?
que a gente vai conseguir entender até em que momento da história que aquilo teve uma repercussão. Mashiach vai vir com os animais mostrar para a gente. Porque tudo na vida tem uma repercussão. Pensamento, fala ou ação. Queria terminar com uma história. Às vezes a gente vê a repercussão, às vezes não. Às vezes sim, às vezes não. A história, com ela a gente conclui Bezat Hashem, vai da seguinte forma, verdadeira. No começo do século XX, incompatibilidade do fator sanguíneo entre pai e mãe no casal era algo muito, muito assustador. Do fator RH. As crianças nasciam e muitas vezes os bebês duravam muito pouco tempo de vida. E o casal que teve incompatibilidade de sangue, a esposa estava grávida, eles estavam muito, muito preocupados, como era no começo do século XX, não sabiam lidar com isso ainda de forma científica, médica. Esse casal colocou propaganda em Israel, onde eu morava, nos Estados Unidos, em revistas judaicas, religiosas, para ver se tem alguém que podia se disponibilizar para vir perto da época que a mulher ia dar luz, porque a gente nunca sabe quando a mulher vai dar luz, então tem aquelas dias ou semanas que são prováveis, está lá disponível alguém que tem um fator de RH sanguíneo compatível com o bebê que possa fazer uma doação para o bebê, fazer aquela transfusão de sangue. Mandaram propagandas em muitos lugares, até que de repente toca o telefone na casa daquele casal, óbvio, antes de dar luz mais uma vez, e Moshe fala, olha, eu estou disposto a vir. Quando que é o due date? Quando que é a data? Fala, olha, a semana provável é essa daqui, a data provável é essa daqui, mas a gente não sabe exatamente. Moshe falou, não se preocupa. Moshe, um businessman dos Estados Unidos, vai para Israel e fica lá de prontidão. Mabruk, a mãe dá luz, aquele balabaita, aquele senhor, aquele businessman nem conhecia a mãe nem o pai, mas era outro Yehudi, deu a luz, então ele estava pronto, recebeu a mensagem, foi correndo para o hospital, esticou a mão e fez aquela doação sanguínea para a transfusão para o bebê. E de repente a família falou, a gente precisa muito te agradecer, você salvou a vida do nosso bebê. Moshe, aquele businessman de Nova York, fala, olha, eu fiz o que é natural para um Yehudi, ajudar o próximo. Não precisa me agradecer. Nós somos Yehudim, um Yehudi ajuda o outro. Se eu posso ajudar um Yehudi, why not? Por que não? E cada ano, voltou para os Estados Unidos, a família continua em Israel, cada ano aquela família mandava uma foto. Olha que inteligência, pessoal, olha que gratidão. Não é muito obrigado, não é mandar uma flor, é muito mais. Cada ano, um aniversário, eles mandavam uma foto daquela criança crescendo para aquele businessman que fez a transfusão de sangue, Moshe, nos Estados Unidos. De repente, crescendo, aniversário de 9, 10, 11, 12 anos, todo ano mandava uma foto, falava, olha quem você salvou. E o businessman que recebia isso ficava muito feliz. Óbvio que chegou a data do bar mitzvah, pediram para ele, olha, está aqui o convite, a gente quer te mandar uma passagem. Esse homem era muito rico, não precisava de passagem nenhuma, ele falou, eu venho para o bar mitzvah, se desprendeu de Nova York mais uma vez para Israel, para o bar mitzvah daquele menino. Ficou feliz. Aquele menino cresce e vai para Yeshiva, chegou na idade dele casar. E óbvio que estavam prontos para convidar mais uma vez aquele senhor Moshe. Começou a sair com uma menina, com outra, etc e tal. De repente, o Rav dele falou, olha, acho que eu tenho uma menina que vai combinar com você. Ela mora fora, mas a gente vai agitar esse encontro para você poder sair com ela. E de repente, os pais daquele menino ligam para Moshe e falam, olha, o meu filho agora, aquele que você salvou anos atrás, vai sair com uma menina e parece que essa é a menina da vida dele. Então fique de prontidão para qualquer coisa, a gente faz questão que por favor você venha para o noivado ou para o casamento. Moshe, meus queridos, aquele senhor que anos atrás fez aquela transfusão sanguínea, vira para o casal e fala, eu sei que seu filho vai sair. E diz o casal, mas como você sabia? Quem te contou a novidade? Será que foi nosso filho? Moshe, aquele businessman que fez a transfusão sanguínea, disse não.
porque a menina que estão apresentando para ele é minha filha. E dito e feito. Os dois saíram, se gostaram, depois de um tempo ficaram noivos e casaram. Moshe, aquele businessman, que foi fazer como um coração puro de um Yehudi, um chesed, salvar uma vida. Se eu posso ajudar o outro Yehudi, por que não? No fim, ele criou o futuro genro dele. História 100% verídica. Todas as mitzvot que nós fazemos são sementes. Às vezes as sementes demoram minutos, horas, dias e às vezes gerações para que a gente veja as frutas. Mas, pessoal, dentro da Torá, cada um de nós tem Hashem dentro da gente. Cada tefilá que a gente faz fica para sempre grudada e faz como se fosse cócegas em Hashem. Cada mitzvah que a gente faz Hashem, kaviachol, gargalhar de alegria. Porque todo Yehudi tem um pedaço de Hashem dentro de nós. Cada mitzvah que a gente faz nos torna mais eternos e infinitos. Dia, semana maravilhosa para cada um de nós. Não deixe de nos acompanhar pelo aplicativo Caraguila, no Spotify ou no YouTube. Quem aprende, cresce e vive cada dia melhor.